Bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia, irmã Damiana, irmã Dilma, Djalma, Djamila, né? Bom dia. Que o Senhor Jesus abençoe todos nós e todos que ainda entrarão, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que nos conduza em mais uma manhã de estudo. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade para agir nesse ministério. Que toda palavra nós possamos abrir o nosso coração para receber e entender em nome de Jesus. O ensinamento dessa manhã fique guardado no nosso coração, registrado na nossa alma, para que nós possamos colocar em prática no nosso dia. Repreendo todo espírito de distração, todo espírito de opressão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar? Leitura de hoje, capítulo 2 do livro de Lucas. Quem está acompanhando e estudando já desde o início de Mateus, nós estamos vendo relatos que Lucas, como estudioso, foi buscar para nos trazer e detalhes, né, de outros evangelhos que nós não vimos, não é verdade? E mais uma vez tem nos edificado. E nós ainda temos muito que nos edificar com a leitura do novo evangelho, que é o evangelho que nós vivemos no dia de hoje, em nome de Jesus. Então vamos começar. Versículo 1 diz assim: Nascimento de Jesus agora, tá? Vai falar. Do 1 ao 7. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então, todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na cidade de Galileia, para a região da Judeia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto estavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Quanto detalhe lindo, né? Que Lucas traz aqui para nós. Então, através de um decreto do imperador, né, daquele tempo ali, ele deu um decreto para que todos os povos, todas as pessoas fossem se registrar, para que houvesse ali uma contagem da população, né? Então, só através do registro que um governo tem ali a contagem da população, de quanto se vive naquela geografia. Então, a ordem era o quê? Que cada povo fosse se registrar, né, na sua cidade de nascimento, certo? E foi onde José foi até a cidade de Belém para poder fazer o registro dele, como diz aqui, ó. José foi de Nazaré, né, que era Nazaré na Galileia, para a região da Judeia, que é uma cidade chamada Belém. Por que ele foi para lá? Porque lá nasceu o rei Davi. E José foi registrar-se lá porque ele era descendente de Davi.
Entende? Por isso falam Jesus, filho de Davi, né? Jesus, descendente de Davi, porque o pai dele, José, era descendente de Davi. Entende? Aí, então, ele foi com a Maria até lá, para poder fazer o registro dele, certo? E Maria estava grávida. E aconteceu dela estar lá, e ela então dá a luz a Jesus, bem no tempo em que eles estavam fora da cidade deles. E aí então ela enrola ele num pano, como relata aqui, e deita ele ali na manjedoura, porque não havia lugar nas hospedarias para que eles ficassem hospedados. Então aqui, o que nós vemos? Que mesmo em um cenário simples e aparentemente insignificante, Deus está cumprindo profecias, como diz em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, né? Quando fala sobre o nascimento em Belém do Messias. Então o Salvador nasce sem luxo, sem alarde, sem que, olha, o Messias está nascendo. Não teve nada disso, né? Ele nasceu num lugar sem luxo, sem alardes ao povo, mas qual que era a mensagem ali? Era demonstrar humildade. Humildade diante o Rei dos Reis. Desde o início. Era essa a mensagem, tá? Então, Deus, ele pode estar realizando os maiores milagres nos lugares mais improváveis na sua vida. Entende? Nós precisamos estar como? Sensíveis. Nós precisamos estar sensíveis, com os nossos olhos atentos, com o nosso coração disposto e disponível, para que a gente entenda o que o Senhor faz. Porque isso é uma verdade. Ele pode estar realizando os maiores milagres nos lugares mais improváveis da nossa vida. E se nós estivermos distraídos, nós não vamos ver. Então, nós devemos valorizar mais o essencial e espiritual do que o que é externo e luxuoso. Jesus nasceu em humildade para alcançar a todos. Tá bom? Então, os nossos olhos eles devem estar voltados mais para a essência, mais para a espiritualidade, do que para o luxo e para o que é externo, sabe? Lembra dos fariseus? Nossa, como nós vimos sobre os fariseus, né? Todos cheios de luxo por fora, vestimentas lindas, e o tempo todo Jesus mostrando para eles que eles carregavam um vazio sobre a verdade da palavra de Deus. Agora, do versículo 8 ao versículo 20, nós vamos ver sobre os pastores e os anjos, quando diz assim, ó. Naquela região, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Ó, um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. E eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi, aonde? Na cidade de Davi. Nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. E eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o que aconteceu.
Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então, contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito animados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então, os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Aleluia! Como o Senhor é maravilhoso, né? Olha só então, o que aconteceu aqui então, desde o início, que nós lemos. Que naquela região, os pastores receberam um anúncio através dos anjos que nasceu o Salvador. E qual foi o ponto mais importante aqui? Eles creram, eles não duvidaram. Os pastores não duvidaram. Eles creram que era uma mensagem de Deus através dos anjos que estava chegando até eles. Então, assim que esses pastores receberam, né, o aviso que tinha nascido o Salvador, o Senhor, aconteceu que um coral celestial de anjos começou a cantar. Glória a Deus nas alturas. Imagina que coisa mais linda. Vocês sabiam que quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estudamos a Bíblia, como nós estamos fazendo, a parte maravilhosa de tudo isso é quando nós abrimos o nosso coração e nós nos colocamos nesse tempo. E nós meditamos dentro desse tempo. Quando o nosso coração, né, o nosso espírito ali leva nós até aquele tempo, então nós conseguimos sentir todas as emoções, nós conseguimos ver aquele tempo, nós conseguimos imaginar. Isso é meditar na palavra de Deus. É estar entregue ao que nós estamos estudando, ao que nós estamos vendo, sabe? Isso é maravilhoso, porque o nosso espírito se coloca ali conectado com a palavra de Deus. Então, se você ainda não conseguiu fazer isso, entrar a ponto de você meditar e se ver naquele tempo, a imaginar aquele tempo, eu desejo em nome de Jesus que você consiga viver de verdade o que o Evangelho traz. Porque tem muito amor aqui. E quando nós buscamos esse amor, quando nós conseguimos estar dentro desse verdadeiro amor da palavra de Deus, nós entendemos que nós não precisamos de nada do mundo para nos preencher. Nós entendemos que nós não precisamos de pessoas para nos completar, porque Cristo nos completa. O amor de Deus, o amor de Jesus, a misericórdia dele nos completa, entende? Isso é maravilhoso. Isso é sentir o primeiro amor. E depois o amor do nosso esposo, dos nossos filhos, dos nossos pais. É uma coisa natural, mas não é o necessário. Porque o necessário é o amor de Jesus dentro da nossa vida, para a nossa vida. Entende? Isso é maravilhoso. É lindo, é o único amor que nos preenche. Não é comprando coisas, não é adquirindo bens, não é saindo de uma loja cheia de sacola de... Não é. Isso não preenche, isso é momentâneo. Por isso que muitas pessoas sofrem com o consumismo, porque buscam em coisas um amor a preencher que não existe e nunca vai existir. É maravilhoso quando você alcança esse nível. E eu desejo, em nome de Jesus, que você alcance esse nível de amor na sua vida. Amém? Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Então aqui, eles vão até Belém, os pastores, voltando nos pastores. Eles recebem a notícia, acreditam, os anjos cantam, eles vão até Belém.
para então testificar aquilo que o Senhor que o Senhor falou para eles, né? Então ali eles encontram Jesus, como o anjo do Senhor tinha dito, e então eles compartilham a boa notícia com todos. Eles voltam e começam a compartilhar a notícia com todos. Então, olha só, Deus escolhe pastores humildes. Olha o que Deus fez. Ele escolhe pastores humildes e não os reis que estão sentados em palácios. Entende? Ele escolhe os pastores. Ele não vai atrás dos reis que está sentado em palácios para trazer a notícia que Jesus tinha nascido, que o Salvador tinha nascido. Foi buscando a humildade desde o momento, desde antes de Jesus nascer. Deus foi direcionando todo o caminho para a humildade. Então, Deus usa os pastores humildes para anunciar que o Rei dos Reis tinha nascido. Aleluia! Que coisa linda! Então, isso mostra que o Evangelho é para todos, especialmente para os mais simples, para os mais humildes. Né? Talvez se tivesse na mão dos reis, eles teriam achado que eles tinham o poder de ter um controle sobre todas essas coisas, e na verdade o Senhor nosso Deus trouxe aos humildes para dizer que o Evangelho seria para todos. Todo aquele que estivesse disposto a ouvir, né, e receber a palavra. Então, quem vive com o coração atento, com os olhos atentos, assim como os pastores, pode receber revelações de Deus pontuais na sua vida. Entende? Então você pode receber revelações de Deus em lugares improváveis. Você só precisa estar com o seu coração atento, com os seus olhos atentos, tá bom? A tudo aquilo que o Senhor tem para falar com você. Então, como eles, assim como eles, como esses pastores, nós devemos levar a mensagem do Salvador ao mundo todo, a todas as pessoas. Como? Com alegria, com verdade. Mesmo que você não se ache grande aos olhos do mundo, e nós não temos que nos achar grande diante dos olhos do mundo. Nós devemos querer ser grandes diante de Deus, certo? É diante do Pai que nós devemos ser grandes e não diante dos olhos do mundo. De que adianta sermos grandes diante dos olhos do mundo e sermos nada diante de Deus? E aí, como que fica a tua salvação? Você tem que agradar quem? Nós temos que agradar a Deus aqui e não aos outros. Respeito e amor pelo próximo, sim, nós devemos ter. Mas agradar mesmo, fazer de tudo para agradar ao Senhor. Porque todas as vezes que nós tentamos agradar alguém, sabe o que isso significa? Que nós carregamos ferida na alma de rejeição, que nós carregamos uma ferida de abandono, e que então nós somos carentes e nós temos a necessidade de agradar alguém para que nós possamos nos sentir incluídos naquele meio. Ah, eu preciso agradar porque assim a pessoa vai me incluir ali. Isso é carência. Você tem uma ferida aí de abandono, de rejeição, algum trauma que você carrega e você precisa de ajuda para ser curado, para que você compreenda que todo esse sentimento que você busca em pessoas, você não vai ter, porque pessoas sempre vão ser pessoas, e pessoas falham, pessoas erram, pessoas enganam, mas Deus não. Deus não faz essas coisas que o homem faz. Então leve a mensagem de Deus, leve a mensagem de Jesus a todo aquele que quer ouvir, e leve com alegria, com amor, com verdade. Entenda o significado do que você vai ler quando você for levar a palavra, tá bom? Em nome de Jesus. Do versículo 21 ao 24, vai falar sobre Jesus, quando ele é apresentado no templo, vai falar sobre o nome do menino, né? Versículo 21 ao 24, quando diz assim:
Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então, eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. E eles foram lá também para oferecer um sacrifício, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Então aqui, até o versículo 24, nós vemos que Jesus é apresentado no templo como manda a lei de Moisés. Então, 8 dias depois, Jesus é circuncidado. Depois, ele é apresentado no templo. Então, os pais dele seguiu toda a ordem das leis de Moisés. Conforme a lei judaica estava escrita, assim foi feito. Então, José e Maria fazem o quê? Eles oferecem ali um par de pombas, né, ou de rolinhas, como está escrito aqui, a Deus. Por quê? Porque era a oferta dos pobres. Era a oferta dos que os humildes poderiam fazer, do que eles podiam fazer. Porque as pessoas mais pobres, elas não tinham condições de oferecer carneiro, ovelhas, não tinha. Porque custava muito, e a gente sabe que hoje custa muito. Se você for num lugar e comprar um passarinho é um valor, se você for comprar um boi é outro valor. Então, como naquele tempo as leis pediam para que o sacrifício fosse feito dessa forma, a maneira que os pais de Jesus teve para poder manter a lei de Moisés a oferecer um animal vivo como sacrifício foi 2 rolinhas ou 2 pombas, tá bom? Do versículo 25, não, continuando aqui que ainda tem coisa para a gente extrair. Jesus foi inserido, então, em um contexto de obediência à lei, certo? E em uma família como? Simples e totalmente temente a Deus. Então, Jesus foi inserido. Ele veio de um contexto de obediência, que foi quando Maria e José obedeceram ao pedido, né, ali do Senhor, quando Jesus foi enviado para que Maria desse a luz a ele, para que Maria gerasse Jesus através do Espírito Santo. Então, eles obedeceram desde o início e também estavam obedecendo à lei, o que a lei pedia. E isso vinha de uma família simples, eles eram tementes a Deus. Então, nós devemos desejar ser tementes a Deus, nós precisamos honrar o nosso Pai, nós precisamos desejar de todo o nosso coração viver a verdade da palavra do Evangelho de forma única na nossa vida, que é buscar esse amor, temer ao Pai. O que eu estou fazendo está agradando o meu Pai? O que eu estou fazendo está agradando a Deus? O Senhor tá feliz com o que eu estou fazendo? Essa é a nossa maior preocupação. Jesus está se alegrando da maneira com que eu tenho levado a palavra dele às pessoas? Jesus está se alegrando quando eu faço silêncio ao invés de revidar uma resposta e ferir o coração de alguém e depois eu vou ficar mal com o que eu fiz? Porque eu vou te falar uma coisa, se você ofender alguém e você não ficar mal com o que você fez, você precisa de cura. Você precisa de mais Jesus na sua vida. Porque não tem como a gente ferir uma pessoa e depois não se arrepender do que a gente fez. Entende? Então nós precisamos buscar viver o amor de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Deus valoriza a fidelidade acima de posses. Deus vai ver a sua fidelidade, como está a sua fidelidade com Ele. Acima de qualquer posse que você tenha, seja material, seja de posicionamento, seja de cargo,
de títulos. Deus não valoriza nada disso. Ele valoriza a sua fidelidade com Ele. Entende? Então, mesmo em tempos de escassez, a obediência e a devoção da nossa vida a Deus é o que mais agrada a Ele. É o que mais agrada ao Senhor. Então não importa o quanto nós temos, guarda isso no teu coração. Não importa o quanto nós temos, mas com que coração nós oferecemos. Lembra da viúva que deu todas as moedinhas que ela tinha? Aquela oferta dela valeu muito mais do que qualquer montão de moedas que entrou naquele cesto. Tá? Então não importa o quanto você tem, importa como está o seu coração na hora que você faz ao Senhor. Então, quando eu estou dizendo que não importa o quanto você tem, eu não estou falando só de dinheiro. Não é isso. Quanto você tem de conhecimento da palavra, quanto você tem no teu entendimento, de capacidade de orar por alguém, não é sobre isso. É como que está o seu coração na hora de oferecer. Porque até na hora de você orar por alguém, mesmo que você pense que você não é capaz de orar por alguém, lembra que o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer na sua vida, na hora certa e no lugar certo, tudo que você precisa dizer. Você só precisa ter o ato de fé, dar o primeiro passo e levar a palavra de Deus. E ter aquele primeiro passo de fé de orar por alguém. Entende? É isso que você precisa fazer. É dar o primeiro passo. Você pode falar assim, mas pastor, eu tenho medo, eu não sei se eu consigo. Claro que você consegue, porque você é guiada totalmente pelo Espírito Santo e não pelos seus próprios pensamentos quando você começa a orar por alguém. Quando você sai para fazer um trabalho em nome de Jesus, você sai totalmente guiada, totalmente direcionada pelo Espírito Santo. É isso que o Senhor quer de você, que você se posicione, que você busque Ele. Então, mesmo que quando você for sair da sua casa, você fala assim, Senhor, hoje o meu coração sente vontade de orar. Um exemplo, tá? Tô te dando. Mas eu confesso que eu sou insegura com isso. Então, eu peço que o Senhor me use, que o Senhor me ajude, me traga as palavras. Eu te peço isso em nome de Jesus. E vai. Só vai. E você vai ver o quanto você vai ser usada. Entende? Você vê uma família, um vizinho seu que está ali passando por uma aflição, que está precisando de uma oração naquele lar. Vai lá. Teu coração queima para você fazer visita em hospital, visitar os doentes. Vai lá. Deixa o Espírito Santo te tratar. Deixa o Espírito Santo fazer por você, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque aqui entra a parte de não importa o quanto você tem de conhecimento. Entende? O que importa é como que está o teu coração para oferecer o que você quer oferecer às pessoas em nome de Deus, em nome de Jesus, para servir o reino. Entende? É sobre isso, tá bom? É você ter um coração humilde, um coração ensinável. É você dizer ao Pai, Senhor, eu estou pronto. Eu quero ser usado. Eu quero servir no teu reino. Me ensina, me capacita, me molda. Lembra, Jesus usou as mãos para nos criar. Jesus usou as mãos para nos criar. Não foi assim? Do barro? Então deixa ele te moldar. Deixa ele te moldar conforme a vontade dele para servir o reino. Amém? Do versículo 35, do 25 ao 35 agora, nós vamos ver Simeão reconhece o Messias. Um homem chamado Simeão reconhece o Messias quando diz assim, ó. Vamos ler. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. Olha como era o coração desse homem. Ele esperava só a salvação dele? Não. Aqui está dizendo, e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer,
ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. E ele disse: Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparastes na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos dela serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Então aqui, até o versículo 35, nós vemos que Simeão, a palavra de Deus diz que Simeão era um homem justo e muito devoto a Deus. Era muito dedicado a Deus. Então, ele havia recebido uma promessa, a promessa de que ele veria o Messias antes que ele morresse. Essa era a promessa que Simeão tinha sobre a vida dele. Então, quando ele vai ao templo, tomado pelo Espírito Santo, e ele vê o menino Jesus, o que ele faz? Ele exalta a Deus, ele começa a exaltar o Senhor, ele começa a louvar a Deus, porque ali ele viu com os próprios olhos dele que a promessa feita sobre a vida dele estava se cumprindo, tinha se cumprido ali. E foi do dia para a noite? Claro que não. Claro que não. Foi uma vida inteira. Então, ao mesmo tempo que ele pega o menino, que ele louva a Deus, ele também profetiza. Simeão profetiza ali o quê? Que Jesus seria luz para os gentios. É isso que ele profetiza. Jesus será luz para os gentios e para a glória de Israel. Aleluia. Que coisa linda. Mas que também ele causaria o quê? Queda e contradição, como está dizendo aqui. Jesus representaria isso também. Ao mesmo tempo que Jesus representaria a luz, ele representaria destruição, que é a queda e a contradição do que as pessoas viviam, assim como os fariseus, né? Foram muito contra... Os fariseus passaram por muitas contradições, né? Nós já vimos isso, mas nós vamos ver de novo aqui, que com certeza Lucas nos trará, para que vocês revejam em uma visão diferente de Lucas. Então, Simeão representa o que aqui? Você saberia dizer? O que Simeão representa para nós, no significado dessa palavra? Ele representa esperança perseverante. Um homem que representa na nossa vida uma perseverança que não desistiu de esperar. Ele esperou por anos com fé e foi recompensado. Não é verdade? E também mostra que Jesus, aqui também mostra para nós que Jesus traria o quê? Salvação? É verdade. Mas o que vinha junto com a salvação? O confronto. E quanto confronto, não é verdade? Mas quanto isso nos ensina? Como isso nos ensina o tempo todo? Então, muitas vezes, nos nossos dias de hoje, muitas vezes, nós queremos respostas rápidas. A gente ora aqui e aí é como se a gente cruzasse os braços e ficasse assim, pronto, agora o Senhor faz aí que eu acabei de orar.
Para com isso. Não é assim, não. Nós precisamos ser perseverantes na palavra. Nós precisamos demonstrar o nosso amor e a nossa fé a Deus o tempo todo e sermos pacientes. Deixar com que os frutos do Espírito sejam gerados, desejar que os frutos do Espírito sejam gerados em nós e a paciência é um deles. Entende? Então, Simeão nos ensina a esperar com fé. Pois Deus cumpre o quê? O que Ele promete. Olha que coisa linda. Deus sempre vai cumprir o que Ele promete. Sempre, sempre. Você precisa tomar posse dessa palavra quando você ora. Deus cumpre o que Ele promete. Então nós dizemos, Deus, o Senhor me prometeu, então eu vou receber. Eu sei que eu vou receber, porque o Senhor não é homem para que minta. Então o Senhor prometeu, eu vou viver o que o Senhor prometeu, em nome de Jesus. Então você tem que tomar posse dessa palavra sobre a sua vida. E também nós devemos entender que o Evangelho não vem apenas para confortar o teu coração, mas para confrontar você e te transformar. Entende? O Evangelho, ele vem nos preencher, ele vem trazer o amor de Jesus, mas não é só para isso. Porque muitas vezes, quando ele chega, ele te confronta. Mas esse confronto é para quê? É para o teu crescimento espiritual. É para transformar a sua vida na presença de Cristo. Entende? E isso é maravilhoso. Isso é lindo. Porque todas as vezes que nós somos confrontados com uma palavra, seja através da sua leitura que você fez no seu tempo com o Senhor, ou seja através de você ouvir alguém a trazer a palavra, ou através de uma palavra de profecia na sua vida, e você for confrontado, é para a tua transformação. É para você sair da tua zona de conforto e dar um passo a mais em fé. Em dar um passo para você, subir de nível espiritual. Entende? Como Deus é lindo, né? Como eu amo Jesus. Eu desejo que você encontre esse amor de Jesus, que ele preencha você em todos os níveis da sua vida e que você entenda que todos os outros amores do mundo é só um complemento, mas não é o necessário. O necessário para nós é o amor de Cristo. A aprovação que nós precisamos é a aprovação de Cristo. E pouco importa o que estão falando ou o que pensam de mim. Eu estou fazendo o que é certo? É isso que você tem que pensar. Guarda isso em você. Essa deve ser a sua preocupação. Eu estou fazendo certo? Eu estou. Então pouco importa o que as pessoas falam de mim. Sabe por quê? Vou te falar. Se você faz errado, a pessoa vai falar de você, certo? Se você faz o certo, a pessoa também vai falar de você. Se você se veste mal, a pessoa vai falar de você. Se você se veste bem, as pessoas também vão falar de você. Se você ajuda demais os outros, as pessoas vão falar de você. Se você não ajudar, as pessoas também vão falar de você. Então, pouco importa o que as pessoas vão falar de mim. Pouco importa o que as pessoas vão falar de você. Aonde que tem que estar os seus olhos? Em Cristo. Qual que é o seu foco? Em Cristo. Qual que é o seu foco? A sua salvação. Entende? Ter pessoas à nossa volta, viver em momentos de comunhão, ter amizades é importante? É necessário? Mas não é tudo para você. Porque você pode estar com pessoas que se dizem ser seus amigos e não são. E aí depois a pessoa fala uma coisa que você não gosta, aí você se decepciona, você fica triste, você se isola, aí dali a pouco você está com depressão. Por quê? Porque confiou em coisas erradas. Não é para confiar nas pessoas, é para confiar em Deus. Não é para buscar a aprovação das pessoas, é para buscar a aprovação de Deus. Entendeu? Quando você entende isso, você vira a chave do teu posicionamento em Cristo. Você vira a chave da transformação que você precisa entender. Nós precisamos amar a todos, mas não mais do que a Deus.
Se você ama o seu marido, ou seus filhos, ou seus pais mais do que a Deus, cuidado. Porque amar a Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Depois as outras pessoas. Se você ama o seu... Vou te dar um exemplo. Se você ama o seu filho. Porque tem pessoas que é assim, tá? Então, se você ama o seu filho mais do que a Deus, você ama o seu filho e você coloca o seu filho até acima do seu marido. E tá errado, porque primeiro o seu marido, depois os filhos. Uma ordem, uma hierarquia. Tá errado, você tá idolatrando. Você começa a idolatrar pessoas mais do que a Deus. Você tá preocupado no que a pessoa pensa de você mais do que o que Deus pensa de você. Então você tá idolatrando pessoas? Para com isso. Se a tua preocupação tá maior em pessoas, então você tá idolatrando mais pessoas. Em nome de Jesus, repreende isso, minha irmã, meu irmão. Sai desse cativeiro de idolatria a pessoas e a coisas. Deus odeia idolatria. Jesus deixou isso muito bem claro. Tá bom? Então vamos nos posicionar diante de Deus. Todos nós estamos aqui buscando a verdade na palavra de Deus para nós buscarmos a nossa salvação. Então, se Deus se coloca diante de você agora e pergunta assim para você assim, ó, você tá pronta? Sua salvação tá garantida? E aí, o que você vai responder? Tá? Tá garantida, Senhor. Pode me levar. Agora, se você tem dúvida, ó, vamos grudar em Deus. Vamos grudar no Evangelho do Senhor. E vamos colocar em prática. Para que não haja dúvida. Eu não tenho dúvida. É assim que você tem que estar nesse posicionamento. Eu não tenho dúvida. Eu tô com a minha salvação aqui, guardada. Eu estou fazendo tudo o que o Senhor pediu para que eu fizesse. Ah, mas eu posso falhar? Eu posso falhar. Eu posso falhar agora, eu posso falhar daqui a pouco. Mas qual é a chave? Se arrepender imediatamente. Abriu a boca para fofocar, o Espírito Santo veio e te deu um chacoalhão na hora. Para, sai desse círculo. Senhor, me perdoa, eu não quero fazer isso. Isso não pertence a mim. Por que que isso pode acontecer, gente? Porque o tempo todo tá aí um monte de demônio solto, trazendo flecha, flechando a nossa mente o tempo todo, para que a gente caia em tentação. Então, qual é a palavra do Pai Nosso? E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. O tempo todo nós temos que pedir isso, o tempo todo nós temos que estar vigilante em relação a isso. Não nos deixeis cair em tentação. Como? Orando, vigiando, mantendo a nossa santidade, vivendo longe do pecado, saindo fora da fofoca. Se uma pessoa te confia um segredo, guarda para você, levar para os outros é errado. Cuidado. Tem que ter cuidado, tá? Agora do versículo 36 ao 38. Nós vamos ver sobre Ana, a profetisa, quando diz assim: havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Áser. 7 anos depois que ela havia casado, seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Então, olha só, Ana, depois da morte do marido, ela dedicou a vida dela ao Senhor. Ela viveu no templo, é isso que está dizendo aqui. Versículo 38. E naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Então Ana, viúva e idosa, ela servia constantemente no templo do Senhor com jejum e oração. Ela decidiu ter uma vida dedicada ao Senhor e ia no templo o tempo todo, então ela reconhece ali Jesus como prometido, quando Jesus entra no templo, e começa a anunciar a todos que esperavam a redenção. Ela começa a profetizar, porque ela reconhece quando Jesus entra no templo.
Então ali a devoção silenciosa de Ana produziu nela um discernimento espiritual. E é isso que o jejum e a oração traz na tua vida. Um discernimento espiritual. Um discernimento de espíritos. Que você começa a olhar as pessoas e você começa a discernir que não é aquela pessoa que está falando, que ela está debaixo de influência demoníaca. E quanto mais você jejua, quanto mais você ora, mais discernimento espiritual você vai tendo. E você começa a desejar tirar aquela pessoa daquele cativeiro espiritual. E aí você começa a operar tudo aquilo que Jesus deu como autoridade diante da nossa vida, entende? Então ela estava atenta ali ao agir de Deus. Ana estava atenta ao agir de Deus, mesmo na velhice dela, né? E ela se tornou uma mensageira da salvação. Amém, irmã Dilma. Que o Senhor te acompanhe, em nome de Jesus. Então, aqui é assim. Ana, no seu silêncio, através do jejum e oração, foi aumentando o seu nível espiritual na presença de Deus. Ela foi tendo discernimento, por isso ela reconheceu, ela soube que era Jesus quando entrou ali, tá bom? Então, essa devoção silenciosa que nós devemos desejar ter, no nosso silêncio buscar a presença do Pai, em oração, em espírito e em verdade, o tempo todo, tá bom? Nunca é tarde para você ser usada por Deus, nunca é tarde. Olha isso, a palavra de Deus diz que ela tinha 84 anos de idade. Ela não era menina, ela já era uma idosa de verdade. Então, não pense você que porque você, eu já tenho mais de 60 anos, já era para mim. Não, não já era não. Tem muita coisa que você ainda pode fazer para o reino, entende? Não é tarde, até o último dia da tua vida é hora de você servir ao reino. É hora de você se arrepender dos seus pecados e receber a sua salvação, em nome de Jesus, tá? Então a intimidade com Deus nos torna o quê? Sensíveis. Nos torna sensível à voz do Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo na nossa vida. Então Ana nos mostra o quê? Mostra que uma vida de consagração nunca passa despercebida por Deus. Uma vida de consagração não passa despercebida por Deus. Ele nos honra. O Senhor honra todo aquele que tem uma vida consagrada, dedicada a Ele. Amém? Agora, do versículo 39 ao 40, fala sobre o crescimento de Jesus, né? Que é a volta deles para Nazaré, quando diz assim, ó. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galileia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Imagina, Jesus sentado no templo, fazendo pergunta para os mestres da lei. E depois os mestres da lei perseguiriam ele, né? Versículo 47. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos procurando você. E Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai?
Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, ia crescendo também. Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Aleluia. Grifa aí na sua Bíblia. Versículo 52. Conforme Jesus crescia, ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Presta atenção aqui, nisso que eu vou te falar. Conforme crescia Jesus, ia crescendo também em sabedoria. Aleluia. Assim somos nós. Conforme nós vamos crescendo no conhecimento da palavra, diante da verdade, nós também vamos crescendo em sabedoria, em discernimento de espírito. Nós vamos crescendo em posicionamento diante de Deus. Nós vamos aumentando a nossa identidade. Como é importante você estar firmado em Cristo de quem você é. Isso é muito importante. Eu sou filha amada, protegida. O meu Deus me protege, só Ele pode me proteger de verdade. Não tem dinheiro no mundo que pode me dar proteção se Deus não estiver comigo. Com o dinheiro eu posso prolongar minha proteção, porque várias tentativas podem vir. Então o dinheiro me protege, mas na hora que não tem mais, se Deus não estiver com você, você não está protegido. Então a verdadeira proteção vem de Deus. Então, quando nós temos esse posicionamento, que Deus vai nos capacitar, na hora certa, no lugar certo, o Espírito Santo vai nos trazer o que tem que ser feito, é essa identidade que você tem que ter. Você tem que estar firmada nisso. Em Cristo. Nada mais te derruba. Você vai ficar, pode até se abalar com o acontecimento, mas cair, nunca mais. Nunca mais. Olha a continuação. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Quem aparece aqui primeiro gostando dele? Deus, depois as pessoas. Isso significa que quando nós nos posicionamos a servir o reino, agradando a Deus, naturalmente as pessoas se alegrarão à nossa volta. Por quê? Porque o teu posicionamento, porque o teu serviço no reino faz com que as pessoas queiram estar perto de você para aprender com você. Entende? Então busque agradar a Deus e depois todo o povo vai querer vir aprender com você, vai querer entender o que é que você carrega que é diferente do que ele tem e o que você vai estar carregando diferente do que o outro tem. A luz de Cristo, o amor de Cristo, a bondade, a humildade, a generosidade, a mansidão. Das pessoas falam assim, nossa, como você aguentou ficar quieto com aquela afronta? Nossa, eu não conseguiria ficar quieto. Tá inflamada. Precisa de cura. Não, a pessoa não vai te ofender. Sabe por quê? Porque alguém só nos ofende quando a gente realmente é aquilo que ela tá falando, sabia? Se alguém fala alguma coisa de você e você tem certeza que você não é aquilo, não te abala, não te fere, não te machuca. Se o que a pessoa falou tá te machucando, é porque você tem. E você precisa se tratar. Tá bom? E quando você trata essa ferida, acabou. A pessoa pode falar o que ela quiser. Sabe qual vai ser seu posicionamento? Eu vou te falar. Você vai falar assim, ó, pai, se apresenta para essa pessoa. Se apresenta para essa irmã, em nome de Jesus. Eu desejo de todo o meu coração que ela te conheça. Para que ela não faça mais isso. Porque ela está inflamada. Ela tem traumas, ela tem feridas. Isso é o discernimento espiritual. Quando você está na presença de Deus, esse é o discernimento espiritual. E aí você começa a cada vez mais querer trabalhar no reino. Porque você começa a entender que Deus está usando você para que você cure aquela pessoa.
que está cheia de traumas, que tem feridas, que pode ter sofrido um abuso emocional, um abuso de palavras, um abuso físico mesmo, entende? Vamos curar como Jesus curava, tá bom? Então vamos entender o que nós lemos aqui. A família volta para Nazaré, Jesus cresce, se torna forte, cheio de sabedoria e graça por onde ele passa. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus passou pelo processo natural do crescimento, assim como nós passamos também pelo processo natural de crescimento. Então aqui nós vemos que Deus honra o processo de crescimento nosso. Deus honra o nosso processo de crescimento natural e espiritual. E conforme nós vamos crescendo, o nosso caráter se forma. O tempo forma o nosso caráter. E aí, quando nós começamos a entender o que é o certo e o que é errado, ali o nosso caráter está formado. E aí, se você começa a se inclinar mais para fazer o mal, o errado, do que o certo, é porque o seu caráter foi formado de forma errada. Porque você achou o quê? Um caminho mais fácil, fazer o que é errado? É o caminho do inferno. É um caminho oposto da salvação. Fazer o que é errado. Tá bom? Então, o seu caráter precisa ser como o caráter de Cristo. Quando nós oramos, nós devemos pedir: forja o meu caráter. Que o meu caráter seja como o de Cristo. Esse é o desejo do meu coração. Você deve pedir isso ao Pai, em nome de Jesus. Devemos ter paciência no nosso processo de amadurecimento espiritual. Nós precisamos ter paciência. O crescimento espiritual, ele é dia após dia, oração após oração, jejum após jejum. É de glória em glória o nosso crescimento espiritual. Tá bom? O nosso amadurecimento espiritual. E confiar que a graça de Deus nos acompanha aonde nós estivermos e em qual nível estivermos. Tá nesse nível, nesse ou nesse? A graça de Deus está com você. Por quê? Porque Deus está vendo o seu posicionamento, está vendo a sua busca, está vendo o seu esforço em cada fase. Então, para de olhar o irmão que está aqui em cima e foca onde você está. E busca Cristo onde você está, para que você chegue aqui ou suba mais. Porque quanto mais você pede, mais você recebe. Então você vai receber no nível que você pedir e buscar. Entende? Os pais de hoje precisam entender e se dedicar a criar os filhos na presença do Senhor, como José e Maria fizeram. Faz toda a diferença em um lar, quando os pais entendem a importância de colocar Deus na criação dos filhos. Ensinar as crianças a orar. Na hora que a criança faz uma coisa errada porque viu na escolinha, ou porque viu o tio fazer, ou porque o avô faz errado, mas dentro do teu lar, você precisa falar: filho, filha, ó, sabe isso aqui? Aqui é a palavra de Deus na nossa vida. E começa a ensinar, gente. Ó, aqui você não sabe ler ainda, mas a mamãe vai ler para você, o papai vai ler para você, ó. Aqui tá falando que isso que você fez é feio, que a mentira não pode ser dita, isso que você falou é mentira, porque a mentira, o pai da mentira é o diabo. Você tem que falar isso pro teu filho. O pai da mentira, minha filha, meu filho, é o diabo. E nós não podemos falar mentira, porque se você fala mentira, você está deixando esse pai feliz. Mas nós somos filhos de Deus. Essa casa é do Senhor. Aqui na nossa casa, nós oramos para Deus, não é verdade? Aí a criança vai concordar, é verdade. Então, nós precisamos falar a verdade. Não tem problema, se o que você fez é errado, você precisa falar a verdade e nós vamos te ajudar. Esse é o posicionamento de um pai e de uma mãe na presença de Deus. E não querer bater na criança porque ela mentiu. Você já está criando um trauma na criança, já está ensinando ela que toda vez que ela erra, ela tem que mentir. E aí vira um adulto mentiroso, a culpa é de quem? É dos pais.
Que em vez de acolher a criança e falar, ó, o que você fez é muito errado. É muito errado, meu filho, mas promete para Deus que você não vai fazer mais, porque, ó, tá vendo aqui? Mostra para a criança a verdade. Ensina a criança a se arrepender do erro diante de Deus. Fala para a criança repetir a oração. Ensina a criança a orar através da sua oração, a oração direcionada. E aí você já vai formando o caráter daquela criança na imagem de Cristo. Entende? A diferença não é tão difícil. Precisa partir de você. O que uma criança consegue entender? Se você não ensina, quem vai ensinar ela? O mundo. Não é? As pessoas que estão no mundo, as crianças que convivem com ela, onde ela estiver, porque muitos pais precisam trabalhar e colocam as crianças em um lugar para ser cuidado, seja uma creche, seja uma escola. Não é verdade? Então, esse posicionamento diante de Deus é o que nós devemos ter como pais. E se a criança fez alguma coisa de mentira que prejudicou um coleguinha, nós precisamos fazer a criança já desde pequena ter um coração humilde de ir lá e pedir desculpa, ir lá e desfazer a mentira. Entende? Foi assim que eu forjei o caráter dos meus filhos, fazendo eles ir lá ficar de frente à situação que eles mentiram e fazer eles desmentir o que eles falaram. Doeu em mim? Me rasgou, me matou, mas eu tinha que agradar quem? A Deus. Porque eu sabia que eu estava forjando eles ali. Eu tinha vontade de chorar de prantos de ver eles ali. Mas eu precisava fazer aquilo para eles entender que a mentira não era o caminho certo. Porque toda criança mente porque vê outra mentir ou porque sente medo. Mas sabe por que a criança mente? Porque Satanás está lá influenciando para que minta. Porque é na infância que ele cria raízes de traumas. É na infância que ele acha uma brecha na criança para trazer traumas naquela criança, traumas de bullying, que hoje chama bullying, né? Traumas de bullying, traumas de rejeição, traumas de não vou ser mais teu amigo, não quero mais ser teu amigo, e aí ele faz rodinha num canto e deixa a criança lá. Isso já é um trauma que a criança, dependendo do nível emocional dela, ela já entende como um abandono de amigos. Obrigada, Jesus. Entende o seu posicionamento? Se você é mãe, se você vai ser mãe. Obrigada, Jesus. A palavra de Deus não mente. Quando nós buscamos o entendimento da palavra, a tua vida muda, a tua casa muda, tudo muda. Amém? Obrigada, Jesus. Ensina o teu filho no caminho certo e nunca mais ele vai se desviar. Amém? Obrigada, Jesus. Mesmo jovem, Jesus já tinha consciência da missão que ele carregava para finalizar. No entanto, ele também foi obediente aos pais dele. Ele já sabia a missão que ele carregava, que era divina, mas ele não deixou de obedecer aos pais terrenos dele. Então, isso mostra um equilíbrio entre o chamado espiritual e a responsabilidade familiar. Então, nós devemos ensinar desde cedo o valor da presença de Deus para as crianças através dos nossos exemplos. E como Jesus, nós precisamos aprender a equilibrar a espiritualidade com honra e a responsabilidade familiar. As duas coisas precisam estar equilibradas, entende? É preciso ter equilíbrio na espiritualidade com honra e responsabilidade ao teu chamado. Entende? Então aqui nós vemos que quantas vezes nós vemos pessoas servindo tanto, que perde a família? Tá errado? Tem que ter um equilíbrio. O servir e a família tem que andar em equilíbrio. Nós precisamos servir ao Senhor com excelência, com qualidade. Mas a nossa família
é um ministério também que Deus nos concedeu. Então nós precisamos ter um equilíbrio. Servir ao Senhor com tempo de qualidade e também estar com a nossa família com um tempo de qualidade. Entende? Tudo que nós lemos aqui nos traz que Deus trabalha no simples na nossa vida. Nós não precisamos nos preocupar com o máximo. Deus age no simples, no discreto. Deus age naquele que é simples, discreto e obediente. Simples, discreto e obediente. Eu fiz uma coisa boa. Eu orei pela pessoa e aquela pessoa se sentiu bem. Guarda para você. Por que você tem que sair falando para os outros? Você quer que as pessoas te aplaudem? Tá errado. Tá errado. Você não tem que ficar falando para as pessoas o que você está fazendo. As suas ações e o teu silêncio vai fazer as pessoas enxergar que o que você faz é bom. Entende? Então Deus trabalha no simples, no humilde, no discreto e no obediente. O nascimento de Jesus vem para se cumprir o quê? As profecias, não é? Isso nós aprendemos aqui também, estamos vendo. E inicia o quê com o nascimento de Jesus? Um novo tempo de luz e salvação. É isso que o nascimento de Jesus fez. A fé e a perseverança, nós vimos isso aqui hoje. De quem? De Simeão e de Ana. Eles foram perseverantes, eles tiveram fé. E eles receberam a recompensa. Olha que bênção. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. E aí o evangelho. Nós vimos que o evangelho é só para os ricos? Não, claro que não. O evangelho é para todos. Todos. Desde os pastores até doutores do templo. Reis. É para todos, desde que esteja com o coração disposto e disponível. Entende? Tá com o coração aberto? O evangelho é para você. Tá com o coração duro? Sabe de alguém que tá com o coração duro? Ora por essa pessoa. Em nome de Jesus. Então, em tempos onde nós buscamos a grandeza, esse capítulo 2 de Lucas nos lembra que o Rei dos Reis nasceu aonde? Na manjedoura. E cresceu aonde? Cresceu falando? Batendo os tambores? Cresceu no silêncio. E foi reconhecido por pessoas simples e devotas a Deus, dedicadas a Deus. Ele foi reconhecido por pessoas simples e devotas. Cresceu em silêncio. Nasceu de maneira humilde. Entende? Então, hoje nós somos chamados a quê? Com o que nós aprendemos aqui. No que nós estamos sendo chamados? Esperar com fé, como Simeão. Simeão esperou com fé. Você não vai morrer antes de conhecer o Messias. Essa foi a promessa sobre a vida dele. Então, ele viveu até na velhice, esperando essa promessa, com fé. Ele deixou de orar um dia? Não. Ele creu no que ele recebeu. Então, quando você receber uma palavra profética, não ache que vai acontecer amanhã. E aí, se não acontecer amanhã, e nem depois de um mês, nem depois de um ano, não deixe de orar. Não deixe de orar. O primeiro encontro que vai acontecer sábado agora, dia 7, do Ministério de Mulheres, desse ministério, vai acontecer um encontro presencial. Primeiro encontro. Vai acontecer depois de 4 anos de uma palavra profética que eu recebi sobre a minha vida. 4 anos. Então não é do dia para a noite, e nem da noite para o dia. Olha como Deus é. É no tempo dele, e não no teu. Tá bom? Você precisa o quê? Tomar posse da palavra e continuar a sua vida na presença de Deus o tempo todo com fidelidade. Fidelidade a Deus. Esse é o seu posicionamento. Devemos orar com constância, assim como Ana orou.
Ana dedicou a vida a Deus, orou todos os dias. Ah, mas eu não tenho o mesmo tempo da Ana de orar o dia inteiro. Não, mas não precisa ser o dia inteiro. Precisa só ser constante. Todos os dias um pouquinho. Olha que lindo. Todos os dias você está aqui. Todos os dias você está alimentando-se da palavra. Todos os dias você está buscando entender o Evangelho de Jesus. Você está tentando entender a história de Jesus, o amor dele e por que ele deu a vida dele naquela cruz. Isso é maravilhoso. Você está fazendo o seu devocional todos os dias. Mas a hora que termina, você precisa ter 5 minutos ali com o Senhor em gratidão, em oração, entregando o seu dia, seus medos, suas preocupações. Ou só agradecendo mesmo porque você está vivendo um momento de bênçãos. Entende? Obedecer com humildade. Nós vimos aqui que é preciso que a gente mantenha a obediência, que nós sejamos humildes, assim como Maria e José foi. Nós devemos ter a humildade de sermos ensináveis. Se um superior chegar a você e te repreender, te ensinando, se você entende que o que ele está dizendo é verdade, você precisa ser humilde, acatar e obedecer àquela ordem. Entende? Falar com ousadia, como os pastores. Ter ousadia. Pai, em nome de Jesus, dá em mim um espírito de ousadia para que eu fale mais do Evangelho, para que eu leve a palavra do Senhor seguro do que eu estou falando. Só vai, tá bom? Deixa que o Espírito Santo faz as outras coisas. É o Espírito Santo que fala, não é você? Você só vai usar a sua voz para que o povo te ouça, tá bom? Por que por que Deus precisa da sua voz para o povo te ouvir? Porque tem muitos ouvidos tampados? Porque existe muitos tampões em ouvidos das pessoas, entende? Para ouvir a voz espiritual, para ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso, muitas vezes, eu oro e peço, destampe os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Quem que tampa os nossos ouvidos, gente? É os demônios, tá? Quando a gente não busca Deus, ele vai tampando cada vez mais. E nós estamos sendo chamados a que mais? A crescer com graça. A crescer em graça, como Jesus. A cada tempo, a cada dia, a cada ano. Vivermos debaixo da graça e quanto mais buscamos, maior é a graça. De glória em glória. A glória de hoje, ela deve ser maior que a de ontem. Sempre, sempre. Pai, hoje eu quero viver a tua presença maior do que ontem. Hoje eu quero que o Senhor me use mais do que ontem. Hoje eu quero te servir mais do que ontem. Entende? É isso que nós precisamos buscar. É essa graça que nós devemos desejar, de glória em glória, aumentando a nuvem da glória de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. É isso que nós aprendemos hoje. Quanta coisa linda, né? Eu desejo de todo o meu coração, em espírito e em verdade, diante de Deus, que vocês estejam se alimentando da palavra do Senhor com muito amor, com muito coração rendido, sabe? Aquele coração rendido na presença do Pai. Que os seus olhos espirituais estejam sendo abertos, que os seus ouvidos estejam sendo abertos a cada dia, em nome de Jesus. Que a sua fome da palavra, que a sua sede da presença de Jesus, ela esteja sendo aumentada a cada dia que você está compreendendo um pouco mais do Evangelho, de qual é o posicionamento que você deve viver, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para que o Pai possa derramar a presença dele de forma sobrenatural no dia de hoje sobre a nossa vida? Feche os seus olhos. Curve sua cabeça em sinal de reverência, estenda suas mãos e vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus Cristo, eu me apresento diante do Senhor agora e entro nas cortes celestiais do Senhor. Me rendo diante do seu trono
e apresento ao Senhor todas as pessoas, filhos e filhas do Senhor que estão aqui presentes nessa hora desse dia. Estão todos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. E a Tua presença nós podemos sentir é gloriosa nessa hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento todos, em nome de Jesus. E peço que o Senhor toque no nosso coração agora, Pai, em nome de Jesus. Molda o nosso coração, Senhor. Forja o nosso coração. Forja o nosso caráter, para que nós tenhamos a semelhança de Cristo, a imagem e semelhança de Cristo cada dia mais. Que a nossa mente seja como a mente de Cristo, que os nossos olhos sejam bons diante de todas as situações e circunstâncias da nossa vida. Que diante de um momento difícil, Senhor, os nossos olhos possam enxergar que ali nós estamos sendo ensinados. Que no lugar do desespero nós devemos Te buscar, Senhor. Buscar estratégias que o Seu Espírito Santo nos trará para que nós possamos sair dessa situação o quanto antes. Porque estando na Tua presença, Pai, nós sabemos que toda tempestade, que todo deserto, nós passaremos. Porque Jesus nos prometeu isso e nós tomamos posse dessa palavra. Nós passaremos por todo o deserto, por toda a tempestade, porque com Jesus nós temos a vitória é nossa. Nós tomamos posse dessa palavra. Dai-nos a estratégia, Espírito Santo de Deus. Dai-nos a estratégia para que nós possamos passar por todas as nossas dificuldades, em nome de Jesus. Dai-nos a estratégia diante de Deus, para que nós possamos edificar a nossa casa, edificar o nosso lar, levar a transformação da presença de Deus aos nossos familiares, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que todo aquele que se aproximar de nós, precisando de uma palavra, de um conforto, de um abraço, que nós tenhamos a sensibilidade de entender, de reconhecer, que nós possamos estar em simplicidade, com o nosso discernimento alinhado ao coração de Cristo e entender a necessidade do nosso irmão, da nossa irmã que se achegar diante de nós. Abre os nossos olhos espirituais, Pai, em nome de Jesus, hoje de uma maneira maior do que a de ontem. Que os nossos ouvidos estejam mais sensíveis hoje do que no dia de ontem. Obrigada, meu Deus. Obrigada por quem o Senhor é na nossa vida. Obrigada por ser um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai protetor, um Pai provedor na nossa vida. O Senhor nunca nos deixou faltar nada. Mesmo que tivéssemos o mínimo, o Senhor nunca deixou faltar o mínimo na nossa vida. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada pelo Teu amor, Jesus, obrigada por tanto que o Senhor nos ensina, pelo Teu amor, pela Tua presença, que o Senhor não desiste de nós. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós nem um dia. Obrigada. Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Dai-nos a direção do dia de hoje. Nós consagramos ao Senhor o nosso dia. Entregamos ao Senhor todo o nosso dia de hoje, todos os nossos negócios. Pedimos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, a sua bênção para esse dia de hoje. Abençoe o nosso trabalho. Esteja junto de nós diante das nossas responsabilidades, para que nós possamos cumprir as nossas responsabilidades com alegria, com honra, em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Que os nossos olhos estejam voltados para Cristo, que ao olharmos para nossa família, nós possamos ter olhos bondosos, mesmo se eles nos ataquem, mesmo se eles nos confrontar, que os nossos olhos ainda continuem sendo bons. Pai, nós entendemos que todo aquele que ataca é porque tem feridas na alma,
é porque está machucado e nós precisamos tratá-lo com amor. É isso que nós te pedimos, Pai. Nos ensina a tratar dessas pessoas que precisam te buscar. Esse é o desejo do nosso coração. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e te pedimos, conduza a nossa vida, Pai. Que os seus planos sejam os nossos planos. Que a sua vontade seja soberana na nossa vida. Que todas as nossas vontades caiam por terra agora em nome de Jesus. Porque a nossa vontade não é a certa, e sim a do Senhor. Ensina-nos a viver o que é a tua vontade, Pai, na nossa vida, para que nós possamos espelhar a imagem de Cristo por onde passarmos. Que a nossa presença leve luz a ambientes, que a nossa presença faça com que as trevas saiam quando a gente entrar nos lugares, que a nossa presença derrame amor onde há falta de amor, que a nossa presença, Senhor, refletindo a Cristo, leve o consolo a um coração aflito, porque não somos nós mais que vivemos, e sim Cristo que vive em nós. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Por isso nós estamos aqui todos os dias te buscando. Recebe, Pai, em nome de Jesus, a oração da manhã do dia de hoje, nas cortes celestiais do Senhor. Tome em suas mãos a nossa oração. Esse é o desejo do nosso coração na tua presença. Toda honra e toda glória do Senhor. Nós só podemos fazer todas essas coisas que estamos pedindo ao Senhor, se o Senhor estiver junto de nós, porque sozinho nós não podemos fazer nada. Nós precisamos do Senhor para tudo. Cuida da nossa vida, Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Mantenha o nosso nome no livro da vida, em nome de Jesus. Usa-nos. Capacita-nos, Senhor, cada dia mais, para servir no teu reino, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu entrego ao Senhor esse ministério, consagro ao Senhor esse ministério de mulheres de avivamento, que tem levado a luz a tantas vidas, não só as mulheres, mas também aos esposos e filhos de todas que te conhecem através desse ministério. E toda a honra e toda a glória é do Senhor, e sempre será todos os dias da minha vida enquanto eu viver, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por essa manhã maravilhosa na tua presença. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós que estamos aqui te buscando. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia glorioso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E amanhã nós estaremos juntos para ler o capítulo 3 e aprender muito mais da palavra de Deus e nos encher mais do amor de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, um dia abençoado na presença de Deus. Tchau. Até amanhã.